Feliz sábado, querida família da comunidade Casa JP. Como é bom estarmos juntos novamente para louvarmos o nome do nosso Deus. E para esse momento eu peço que você chame toda a família, traga os filhos, a mãe, a avó, o tio que está aí na sua casa e junta todo mundo. E vamos juntos louvar a Deus com essa música maravilhosa que tem como título Quebrantado. Que você possa louvar o nome do nosso Deus nesse momento. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou justo Deus. Você pode dizer pela cruz? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mas nós recebemos essa graça que vem de Deus. Pela cruz, Ele concedeu a nós. Você pode louvar a Deus dizendo: imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. E você aí na sua casa louva a Deus dizendo: pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. me redimiu e me mostrou. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom termos a certeza de que nós somos quebrantados e somos restaurados pela cruz. Agora é o momento de você abrir o seu coração a Deus. Agora é o momento de você falar: Senhor, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece.
Que durante essa música você possa abrir o seu coração e louvar o nome do nosso Deus nesse momento, para que Ele te use como um farol que brilha à noite. Faça dessa música a sua oração, dizendo: sonda-me, Senhor, conhece meu coração, vê se há em mim algo de mal e me guia pelo caminho que é eterno. Você pode louvar? Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, E usa-me. e usa-me, Senhor. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque nessa manhã abrimos o nosso coração e clamamos que o Senhor sonde o nosso coração, conheça o que há dentro de nós, perdoa os nossos pecados, quebranta-nos, transforma-nos e nos enche do Teu Espírito, que sejamos usados por Ti como um farol que brilha à noite. Fala aos nossos corações nessa manhã, é o que te imploramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o Senhor por esse momento. E agora nós teremos o momento da adoração infantil. Chama as crianças que nós vamos ter uma música bem especial para nós cantarmos juntos agora. E logo após teremos uma historinha bem especial através da prof. Eliane. Sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. Sábado é um dia feliz, amo cada sábado. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Pam, 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 é Noé que está batendo. Pam, 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 uma arte está fazendo. Pam, 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 ele está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandou. Por dentro, fora, nova e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, nova e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, nova e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, nova e baixo, sempre estou feliz. Bom dia, crianças, tudo bem? Alguma vez alguém já se comportou mal com você? E daí você ouviu aquela resposta assim: ah, tá tudo bem, não foi nada não. E você? Com você já aconteceu alguma coisa também de alguém ter feito algo que te machucou bastante? O que você fez? Você perdoou? Foi difícil? Foi fácil? Nossa, quantas perguntas, não é mesmo? Mas o mais difícil de perdoar é a gente esquecer aquilo que machucou muito a gente, não é verdade? Mas Jesus nos ajuda a resolver esse probleminha. Nós vamos ler lá na Bíblia, pegue a sua Bíblia agora, em Mateus 18, 21 e 22. O que Jesus respondeu para Pedro, quando Pedro perguntou assim para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Vamos ver o que Jesus respondeu? Então, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu assim: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nossa, quantas vezes, né? Vejam esses lápis que eu trouxe aqui. Eles são grandes, pequenos, grosso, mais fino, tem amarelo, verde, vermelho. Eles são de várias formas, não é verdade? Mas eles têm algo em comum. Nenhum deles tem borracha, não é verdade? E sabe o que isso nos lembra? O que isso me lembra? Que todas as vezes que nós erramos, nós temos que começar novamente.
né? Até que tudo fique certinho de novo, não é verdade? E sabe o que esses lápis também nos lembram? As pessoas, elas são diferentes. Elas são altas, são baixas, tem diversas formas e cores também, morena, loira, ruiva, não é verdade? Mas todas têm algo em comum também. Todas erram, não é mesmo? Todo mundo comete erro, uma, duas vezes, todos os dias cometemos erros. E foi por isso que Jesus enviou o seu Filho para morrer lá na cruz, por cada errinho desse que a gente comete todo dia. E nós podemos ter a certeza que cada vez que a gente erra, se a gente pede perdão, Jesus ele apaga todos os nossos errinhos, não é verdade? Só que diferente da borracha, Deus não acaba, né? Que bom, não é verdade? E sabe, mas quando Pedro perguntou para Jesus assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo que cometeu algo de errado comigo? 7 vezes? Não, Pedro, não é 7 vezes. É 70 vezes 7. Jesus estava nos ensinando que a gente não tem que ficar contando quantas vezes a gente perdoa o nosso próximo. Não é verdade? A gente tem que perdoar 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessário. Assim como Jesus nos perdoa todas as vezes que nós cometemos um erro. Não é mesmo? E independente de tamanho, se eu sou alto, baixinho, gordinho, magrinho, loiro, ruivo, moreno, todos nós precisamos do perdão de Deus. E nós sempre devemos lembrar que Deus nos perdoa, não é verdade? Que cada dia você possa acordar e agradecer a Jesus, porque Jesus te perdoa. E que você possa pedir ajuda para Deus também, que você possa perdoar o teu próximo, assim como Jesus nos ensinou. Que Jesus te abençoe. Um beijo e um feliz sábado. Agora chegou o momento Serve em mim, onde você pode adorar a Deus com seus dons, talentos e bens. E na Bíblia, em Deuteronômio 14, versículo 22, diz assim: Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Queremos te agradecer por mais um sábado, por tudo que o Senhor tem acontecido em nossas vidas, essa pandemia que já tudo vai se passar, Senhor. Também queremos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, todos oraram de coração, com todos os seus bens, tudo certinho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Prece, eu quero aqui te pedir o teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção.
vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Olá, comunidade, como vocês estão? Espero que vocês estejam curtindo esse culto, que vocês estejam bem, em segurança, em casa, felizes, em paz nesse momento. Talvez a gente esteja falando para alguém que não está tão feliz assim, tão tranquilo assim. E nesse caso, eu desejo que você sinta a presença de Deus aí no seu lado através desse culto também. Porque a paz bíblica não significa ausência de problemas, mas a certeza de que Deus, que está acima dos problemas, está perto, se importa e vai cuidar de nós. Espero que você se sinta amparado por Ele nesse momento, tá bom? Esse é o momento da nossa reflexão bíblica. Eu espero que você consiga, de alguma maneira, acessar a sua Bíblia pelo celular ou o livro mesmo. Se você não está com ela aí na mão, eu vou te dar um tempinho para você ir pegar, para que a gente possa compartilhar um pouquinho, algumas ideias aqui da Palavra de Deus em relação a um assunto muito delicado. E para mim, esse é o assunto mais desafiador de toda a Bíblia, de longe. Você sabe que a Bíblia apresenta várias demandas, vários pedidos da parte de Deus para a humanidade. Para mim, esse pedido é um dos pedidos mais difíceis, tá bom? Deixa eu te contar uma história. Eu sou de Pernambuco, alguém deve estar perguntando, esse sotaque vem de onde? Na verdade é uma mistura, né? Eu sou pernambucano, casado com uma catarinense, os meus pais, a minha família toda lá do Nordeste, né? E meu pai também é pastor. Meu pai, quando eu ainda era garoto, juvenil, por volta de 12, 13 anos, ele disse assim para mim, você vai para o internato. Eu falei assim, pai, que é internato? É um colégio muito legal. E ele me empurrou lá para o colégio, lá no interior da Bahia, chamado IAN. Eu tinha 14 anos de idade. Internato, para que você entenda bem, é um colégio num formato diferente, onde as pessoas podem ir se hospedar. Então, tem a hotelaria, tem a pessoa responsável, tem o residencial masculino, feminino, tem um restaurante. E as pessoas interagem, praticam esportes, aprendem instrumentos, né, se desenvolvem em várias artes e também estudam, fazem todo o seu estudo acadêmico ali. Eu fui fazer ensino médio lá. Com 14 anos de idade, eu entrei num quarto com outros 5 da mesma faixa etária que eu.
E eu achava que eu era muito maduro, porque eu não tenho irmãos, né? Eu sou filho único em casa, e eu achava que pela minha linguagem, por eu ter crescido com 2 adultos dentro de casa, eu era maduro, né? E mais equilibrado que os demais. Quando eu entrei naquele quarto, gente, eu descobri que eu não era nada disso aí. Na verdade, eu não sabia compartilhar as coisas, tudo que os outros faziam me incomodavam, e foi um tremendo de um aprendizado, pela primeira vez longe dos meus pais, num lugar completamente diferente, com pessoas diferentes, e a maioria da minha idade. E tinha um desses 5 caras, que ele implicou comigo de um jeito, porque naquela época, gente, eu pesava uns 53 quilos, assim, cheio de espinha no rosto, né? Todo desengonçado, e ele começou a me colocar apelido, e sabe aquele cara que coloca apelido e pega o apelido? E ele começou a fazer chacota de mim no colégio, começou a me ridicularizar diante das pessoas, de forma que, assim, ele tornou aquela adaptação muito difícil. E um dia, cansado daquela situação, eu procurei o preceptor e falei assim: professor, é o seguinte, me tira desse quarto, eu não aguento mais, eu não quero mais ficar aqui. E aí ele disse assim: mas o que está acontecendo? Eu passei a lista das coisas que esse menino, não vou nem falar o nome, porque vai que ele está assistindo, né? Hoje a gente é amigo e tudo, já estou dando spoiler aqui do final da história, mas, sabe, não descia aquela situação. E aí ele fez uma oração comigo, leu um texto da Bíblia, inclusive um dos textos que eu vou mencionar para você agora, e ele falou assim: olha, tenta mais uma vez. E aí eu saí com aquela missão da sala dele, com a missão e com o chocolate na mão que ele me deu, né? Não sei por que, quando as pessoas estão tristes, né, alguém fala assim: ó, come chocolate aí, parece que chocolate resolve todos os problemas. É verdade, raramente você vai achar alguém triste, né, chorando e comendo chocolate. Chocolate é sinônimo de alegria, né, de bem-estar. E ele me deu um chocolate, um sonho de valsa, e eu saí com aquele pedido para tentar mais uma vez, tentar resolver, né, a minha relação com aquele garoto, e com o chocolate na mão. Gente, eu não tinha como conversar com ele, eu estava muito magoado, eu estava muito, assim, sabe? Estava louco da vida com ele. Mas eu olhei para aquele chocolate e lembrei de uma coisa que minha mãe falou para mim quando eu era garoto ainda, dizendo assim: olha, quando surgir um inimigo na sua vida, você tem que transformá-lo em um amigo, amontoando brasa na cabeça dele. Não sei se você já ouviu essa expressão, amontoar brasa na cabeça. Gente, eu ficava pensando assim: como é que amontou a brasa na cabeça do indivíduo? Vai ser pior, vai machucar, né? Mas enfim, eu lembrei daquele conceito, fui na direção do quarto, abri a porta, e como eu não conseguia falar nada, né, porque estava muito magoado, eu peguei o bombom e joguei para ele, que estava deitado na cama assim no fundo do quarto. Eu joguei o bombom e, meio de surpresa, ele levantou e pegou o bombom, e antes que eu fechasse a porta, eu lembro de ele ter falado assim: está envenenado? Usou de ironia, ele era muito irônico, muito. E eu fechei a porta e fui para debaixo de uma árvore. E só voltei depois que eu tivesse certeza de que todo mundo estava dormindo, porque eu estava muito magoado, eu estava muito sentido. Essa é a realidade. Mas quer saber? Eu nunca imaginei que um bombom seria capaz de mudar uma história como aconteceu, porque a partir daquela atitude, o Rony se tornou um dos meus melhores amigos, e mais que isso, meu defensor lá no colégio. Por que isso aconteceu? Porque quando a gente quebra a dinâmica da lógica, quando uma pessoa é magoada e dá o primeiro passo, isso faz a pessoa que sabe que está errada, a pessoa que sabe que ofendeu, faz a pessoa, assim, dá um nó na cabeça do cara, entendeu? Dá um nó na cabeça do indivíduo, e ele não sabe. Mas vem cá, por que ele fez isso? Eu acho que você já está sabendo qual é o assunto de hoje. O assunto é perdão. E eu queria que você pegasse a Bíblia aí. Na verdade, esse primeiro texto, você nem precisaria de Bíblia, mas está lá em Mateus capítulo 6, pega aí. Abre ou acessa Mateus capítulo 6. E aqui a gente vai encontrar a oração modelo, ok? A oração do Pai Nosso, tá bom? Então, se você não conhece, você pega a Bíblia e lê. Se você conhece, como eu, e sabe de cor, vamos recitar juntos? Você aí e eu aqui, vamos nessa? Vamos lá. A partir do verso 9, tá? Para quem está lendo, tá? Mateus 6, verso 9, mas vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas,
Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus termina de proferir essa oração dizendo para os discípulos: olha, quando vocês forem orar, vocês devem orar desse jeito. E aí, no meio aqui, no verso 12, fala essa questão do perdão, e diz assim, ó: perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa o nosso pecado, assim como, ou na mesma proporção que eu perdoo a quem me ofendeu. Olha a seriedade do que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo assim, olha, que o perdão que recebemos de Deus, ele de alguma maneira deve acontecer na mesma proporção que a gente perdoa quem nos ofendeu. E sabendo que é complexo isso, Jesus, logo na sequência, e agora a gente tem que ir para o texto. No verso 14, ele completa, é a única explicação que ele dá para a oração. Ou seja, o restante, estava tudo certo, a questão de fazer a vontade de Deus na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, isso estava tudo certo. Agora, a questão do perdão precisava de um detalhe a mais. Aí Jesus retoma o assunto do perdão do verso 14 e fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Gente, pensa comigo nisso que ele está dizendo aqui. Você pode me perguntar assim: então, pastor, quer dizer que se eu não perdoar aquela pessoa que pisou no meu pé, aquela pessoa que me traiu, Deus não vai perdoar quando eu pedir? Bom, eu te pergunto, o que o texto está dizendo para você? Jesus deixou alguma dúvida? Não. Ele foi absolutamente claro. Sabe por quê? Porque quem nega o perdão ao próximo, de alguma maneira, perdeu de vista o efeito da graça e do perdão de Deus na sua existência. Eu vou repetir isso, tá? E a gente vai aprofundar esse conceito. Só nega o perdão para o próximo quem, de alguma maneira, perdeu de vista o perdão divino na sua própria experiência com Deus. Certo? Porque vamos pensar um pouquinho no perdão de Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde aconteceu coisas ruins, onde os erros foram cometidos, a graça e o perdão de Deus foram muito maiores. E outro detalhe, a Bíblia diz que não existe um justo sequer debaixo do sol, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Ou seja, amigo, nesse mundo, o teto de todos nós é de vidro. Todos nós temos problemas. Todos nós somos ofendidos e ofendemos alguém em algum momento, porque nós não somos perfeitos. E diante disso, a Bíblia diz que a graça de Deus ela é abundante. E o perdão de Deus é extraordinário. Se você abrir a Bíblia, depois você pode ir lá em Isaías capítulo 43, verso 25, diz, palavras de Deus: eu mesmo sou quem perdoa as tuas transgressões, ou seja, o teu pecado, os teus vacilos, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha só que coisa interessante, Não é que Deus sofra de amnésia, mas o que ele quer dizer é que ele não vai trazer para a relação nossa com ele de volta uma coisa que foi confessada e resolvida lá atrás. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro recado para você é o seguinte: o perdão de Deus, ele é suficiente para você. Não importa o que você fez agora, não importa quão aquém das suas expectativas você se enxerga, não importa do que você fez atrás, das situações das quais você foi vítima ou situações que você provocou, não importa quantas vezes você caiu, tropeçou, o perdão de Deus te alcança agora se você conscientemente reconhecer, confessar e pedir ajuda dele para agir diferente. É simples assim, é verdade, parece bom demais, mas é verdade, é assim, a graça de Deus é essa, ok? Agora, o perdão humano é desse jeito? O que é que você acha? Deus diz assim: olha, eu perdoo a você, detalhe, por amor de mim. E esse detalhe é importante, porque não é por quem nós somos, não é porque a gente é bonzinho ou não. Deus perdoa a gente pelo que Ele é. Então, nós somos amados por Deus não por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A gente é amado por Deus por quem Ele é, E nós somos seus filhos, e Ele nos considera como filhos. Então isso é maravilhoso. Mas assim, quando a gente vai colocar em prática o assunto do perdão, aí a casa começa a cair. Por quê? Quando a pessoa pisa na nossa bola, quando alguém assim machuca a gente, nos trai, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente se retrai.
A gente fala assim, com aquela pessoa eu não vou falar mais, né? É ou não é? Agora eu vou entrar no meu quarto e vou deixar o tempo passar. Está ali 2, 3 dias, se aquela pessoa, né, depois que a poeira baixar, se aquela pessoa me procurar e quiser se retratar, aí eu vou avaliar se perdoa ou não. É ou não é? Só que aí eu quero que você vá comigo a Mateus capítulo 18. E aqui, querido, aqui a coisa começa a ficar difícil, dá uma olhada. Mateus capítulo 18 é um capítulo assim extraordinário. E aqui no capítulo 18, por exemplo, existe aquela situação em que Pedro, acho que você já viu isso, está no verso 21. Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? E ele encheu o peito para falar até 7, porque ele achava que era uma proposta muito generosa, uma vez que os religiosos do seu tempo, né, perdoavam até 3 vezes, ou ensinavam as pessoas que deveriam perdoar até 3 vezes. Aí Pedro joga alto e fala assim: Senhor, é para a gente perdoar 7? Aí Jesus meio que assim de bate e pronto fala assim: Pedro, você não entendeu nada. Eu te digo, não apenas 7, verso 22, mas até 70 vezes 7. E na historinha das crianças foi mencionado esse texto aqui. O que Jesus está falando aqui? Pedro, cara, na hora de perdoar não faça conta. Na hora de oferecer graça para o outro, não fique miguelando, calculando, sabe? Por quê? Porque eu não faço isso contigo, Pedro. Gente, imagina se Deus colocasse um limite no seu perdão, no perdão dele para a gente. Não estaria mais ninguém por aqui, a gente já teria, a gente não teria esperança, esse mundo já estaria acabado, né? Então, a graça de Deus é abundante, é infinita, e Ele espera que de alguma maneira a gente desague essa graça, esse amor, esse perdão para as pessoas que nos cercam. Aí você pode estar me perguntando assim: mas Jair, isso é difícil de fazer? Na verdade eu te digo uma coisa: é impossível se a gente tentar sozinho. Não é difícil, é impossível se a gente tentar sozinho. E aqui vem a chave da questão: perdoar não é uma atitude humana, oferecer graça não é algo natural do ser humano. O nosso padrão de justiça é toma lá da cá, né? Naquele sentido, olha, o código Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Eu vou ser legal com quem é legal comigo. Agora, se aquela pessoa me ofende, se aquela pessoa é injusta comigo, eu quero mais que ela se dê mal e eu vou tocar minha vida. Eu não preciso me conectar, eu não preciso reatar laço nenhum. Não é verdade? É assim, isso é o natural. Por isso que perdoar não é humano, não é natural de nós. Perdoar é divino. Por isso, será impossível para você perdoar as pessoas, de verdade, se você não se conectar com Deus de alguma maneira. E olha só a dinâmica que Deus propõe na sua palavra. E aqui é o ponto mais complexo que eu queria deixar claro para você. Está aqui, ó, capítulo 18 de Mateus, verso 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E aí segue falando, né? Olha, se ele não ouvir quando você conversar, aí você leva mais 2 ou 3. Se não der certo, aí você leva o caso à congregação, ou seja, a comissão da igreja, né? E se não der certo ainda assim, aí você não tem o que fazer. A gente usa muito esse texto aqui para essas situações de que a igreja precisa se posicionar em relação ao erro de alguém, um escândalo, uma situação, enfim, que se tornou pública. Mas não é exatamente disso, primariamente, que o texto está falando. O texto está falando aqui, ó, se o teu irmão pecou contra ti, ou seja, é uma ofensa pessoal. É indivíduo com indivíduo, não é com a coletividade, é nas relações pessoais. Se o teu irmão pecou contra ti, e aí vem a quebra da lógica, vá você a ele. Você que foi ofendido, ao invés de se retrair, esperar aquela pessoa te procurar, você que deve ir a ele, independente se a pessoa está arrependida ou não. Olha só que coisa louca, né, gente? Só que o evangelho é apresentado meio como loucura mesmo. Os padrões de Deus, eles muitas vezes vão diretamente de encontro à lógica humana. E Jesus viveu isso aqui. Quando ele ensinou isso, ele não estava falando da boca para fora. Jesus, ele viveu isso. Pense comigo, Jesus foi maltratado? Jesus foi mal compreendido, sim ou não? Jesus foi traído, sim ou não? Eu te pergunto, alguém chega para Jesus na Bíblia e fala assim: Senhor, foi mal, Senhor, desculpa aí. O que você acha? Ninguém. Pode procurar, leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Ninguém chega para Jesus pedindo desculpa.
E eu te pergunto, Jesus perdoou, sim ou não? Jesus tomou a iniciativa, sim ou não? Quando Pedro traiu, quem foi que chamou Pedro para bater um papo na beira da praia e perguntar se ele o amava? Quem foi que disse na cruz, diante ali dos soldados romanos, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo? Foi Jesus. Então a gente precisa olhar para Cristo e enxergar a nossa realidade a partir da visão de Cristo. E isso sim é viver o cristianismo em essência. Isso sim é viver o amor de Deus. Porque amar quem ama a gente é fácil. Agora, amar aqueles que desafiam a nossa capacidade de amar, aí é outra história. E Jesus, ele viveu isso. Você pode estar dizendo assim, mas pastor, Jesus, aí o padrão ficou elevado, hein? O sarrafo subiu, ficou difícil agora. Porque Jesus é Jesus. E eu sou muito diferente de Cristo, eu concordo contigo. Só que mais adiante a Bíblia segue, né? E lá em Atos, no capítulo 7, depois você lê com calma, tem a história de um cara chamado Estevão. Estevão era diácono, e a Bíblia apresenta ele como um cara cheio do Espírito Santo. E Estevão, ele fez uma pregação linda nesse capítulo 7 aí de Atos, e no final do capítulo, os caras foram matá-lo. E na hora, assim, da execução, as últimas palavras de Estevão foram as mesmas palavras que Jesus proferiu na cruz. Senhor, perdoa essa gente, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode estar mexendo com alguns de vocês, especialmente as pessoas que já foram muito magoadas no passado, pessoas que carregam o ressentimento no coração. O que é o ressentimento, gente? Foi uma mágoa que aconteceu em 2010, só que chegou em 2015, a pessoa ainda sentia o que tinha acontecido em 2010. Aí, 2019, ainda sentia o que tinha acontecido em 2010. Agora, 2020, quando lembra, sente tudo aquilo lá. Isso é ressentimento, isso aprisiona. Isso impede que as pessoas avancem na vida, que olhem para o futuro de maneira leve. Ninguém consegue avançar rapidamente, sabe, com um fardo tão pesado, arrastando ao longo do tempo. Então eu sei que é complicado isso. E eu confesso a vocês que eu ainda não fui testado ao meu limite nesse assunto. Mas o meu papel aqui é dizer para você que a Bíblia nos convida a darmos esse passo. Eu espero que você consiga de alguma maneira colocar isso em prática nas suas relações. Eu quero finalizar contando uma história que eu carrego no meu coração até hoje. Eu estava no penúltimo semestre do curso de teologia lá no NASP em São Paulo, lá em Engenheiro Coelho. E eu lembro que eu não podia faltar naquele semestre nenhuma aula, porque eu tinha me atrasado para o início das aulas. Então eu passei o semestre com a corda no pescoço, no sentido das presenças, né? E eu lembro que o professor Rodrigo Silva, que alguns de vocês conhecem, se você colocar no YouTube aí, Dr. Rodrigo Silva, vai aparecer um monte de vídeos do programa Evidências da Novo Tempo, sabe? É um cara extraordinário, já foi no Jô Soares, no programa do Jô, enfim. E ele dava aula de arqueologia para a gente. E ele remarcou 2 aulas para a última semana de exames. E eu lembro ter anotado, não é, aquela reposição, que eu não podia faltar por nada. Só que eu esqueci. E no meio das provas e entrega de trabalhos, desconsiderei completamente que ele tinha marcado para 7h30 da manhã de uma quarta-feira aquelas 2 aulas que eu não podia faltar. Perceba, eu estava no meu penúltimo semestre. Se eu fosse reprovado em uma matéria, eu teria que voltar lá naquele outro semestre para fazer apenas uma aula, uma única matéria. Isso ia complicar meus planos de casamento na época, planos de trabalho na época. Então, eu levei a sério a coisa. Só que, naquela questão, naquela aula, eu perdi de vista e estava com um problema grande. Acordei por volta das 10 da manhã, depois fui para o restaurante almoçar, e eu recordo que chegou um amigo que morava comigo, que fazia teologia como eu, que fazia a mesma matéria que eu, e que sabia que eu não podia faltar por nada àquela aula. E o cara acordou, diferente de mim, foi para a aula e chegou na hora do almoço, colocou o prato do lado do meu e falou assim: ô Jair, você esqueceu? Eu falei assim: esqueci o quê? Não vai dizer que você não lembrou. Você está me deixando preocupado, fala logo. A aula do Rodrigo. Gente, quando ele falou a aula do Rodrigo, sabe aquele frio que dá na barriga assim? Quase que o ar some, aquele desespero de quando você perde uma carteira, um documento importante, um compromisso. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas essa foi uma situação assim crítica, eu fiquei desesperado, meu Deus, e agora?
E enquanto eu calculava o meu prejuízo, eu lembrei de tudo isso que eu falei para vocês. Ele sabia, ele estudava a mesma matéria que eu, morava no mesmo quarto que eu, ou seja, ele me viu dormindo lá, debaixo das cobertas, trocou de roupa, pegou material e caiu fora, nem para dar um toque. Aí você pode dizer, não, pastor, de repente ele não lembrou, Tudo bem, mas cara, na hora da chamada lá, o meu nome foi mencionado, ele estava presente, ele marcou presença e viu que eu estava, eu não estava na sala e que eu ia me enrolar inteiro. E eu falei tudo isso para ele na frente de todo mundo, e não foi com esse tom assim que eu estou te conversando, falando contigo. Eu falei assim, eu descarreguei. Ficou um climaço assim na mesa, as mesas do entorno assim, todo mundo quieto ouvindo, Porque todo mundo gosta de um barraco, na verdade. Quando tem um barraco, uma confusão, uma discussão, todo mundo para ouvir o que está acontecendo, Todo mundo parou para ouvir, a fome passou, deixei meu prato e fui embora. Sentei na entrada do restaurante, à direita assim, transtornado, lógico, pelo problema da falta e da reprovação, Tecnicamente eu estava reprovado na matéria, e pela traição. Eu estava me sentindo traído por aquele que eu julgava ser meu amigo. Que detalhe, traição é uma arma que só está na mão de quem está perto da gente, não é verdade? Você não vai ser traído por uma pessoa que você mal conhece, você vai ser traído por alguém em quem você confia. E eu estava muito magoado naquele momento. Aí a Sabrina, minha esposa, na época namorada, se sentou do meu lado e tentava me acalmar e tal. E aí eu olhei para frente assim, ali no restaurante do NASP tem um jardim na frente e tem um acesso bem bonito assim, longo. E aí no meio dos alunos ela viu que o Rodrigo estava vindo, o professor estava vindo almoçar. Aí ela me cutucou e falou assim, olha ele lá. Aí eu falei assim, ele quem? O Rodrigo. Eu falei assim, eita. Aí ela falou assim, fala com ele. Eu falei assim, eu vou falar o que com ele? Não, fala lá, não vai colar aquela historinha de aluno, professor foi mal porque eu esqueci, professor foi sem querer, isso não vai colar. Gente, o Rodrigo era muito criterioso, muito rigoroso, não ia pegar, mas ela disse assim, você vai esperar até quando para falar com ele? Tem oportunidade melhor? Aí eu respirei fundo, levantei e fui atrás do Dr. Rodrigo quando ele estava passando e falei assim, Dr. Rodrigo, oi Jairo, tudo bom? Mais ou menos. O que aconteceu? Na verdade, professor, é o que não aconteceu. Eu não fui na tua aula. E você sabe, eu já te entreguei os trabalhos, já tive nota suficiente para passar nas provas, já está tudo certo, eu estou no penúltimo semestre. E aí eu comecei a falar, sabe quando a gente vai tentando se justificar, eu fui levando o tom meio que atrapalhado e falando, aí ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, ei, calma, você está perdoado, fica de boa. Gente, na hora que ele falou isso, sai um caminhão das minhas costas, alívio completo. Eu olhava para o meu horizonte assim, eu vou ter férias, agora eu vou poder. Gente, parece que eu comecei a viver de novo, quando ele disse assim, você está perdoado. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente se reconcilia com as pessoas, e quando a gente oferece o perdão, parece que a gente começa a viver, a gente começa a andar diferente, sabe? E aí eu fiquei feliz da vida, lógico, fui saindo. E quando eu fui saindo, o Dr. Rodrigo falou assim, mais Jairo. Quando ele falou mais Jairo, aí eu pensei, estava bom demais, O que é que vem agora? Pensei, ele vai me dar um trabalho para fazer, ele vai me dar uma monografia para escrever, alguma coisa, estava bom demais para ser verdade. Aí ele disse assim como eu perdoei você, perdoe alguém. E entrou. E eu fiquei assim, desse jeito. Pensando em quem? No amigo que estava lá dentro. Amigo entre aspas, Mas lembrando do brother que estava lá dentro. E dos meus sentimentos. E assim, o Dr. Rodrigo não tinha ideia do que estava rolando. Então naquele momento, gente, eu entendi que Deus, Ele usou aquele professor para ensinar para mim a lição mais importante que eu precisava aprender naquele momento em relação ao perdão. Assim como eu perdoei você, perdoe alguém. É isso que Deus pede da gente. Assim como eu perdoei, perdoe. Eu espero que você consiga, com a ajuda de Deus, fazer isso na prática. Se você precisa se reconciliar com alguém, aproveita agora. As pessoas estão refletindo a respeito da vida, reconsiderando prioridades. E a gente começa a perceber que gente é o que mais importa nesse mundo. Então eu espero que você
dê esse passo. Não espere. Vai lá, manda uma mensagem, liga, faz um FaceTime, liga pelo WhatsApp. Eu não sei como você pode fazer. Não sei se faz tempo isso, se é recente. Mas aproveite esse sábado para se reconciliar com seu próximo e também com Deus. Que Deus te abençoe. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Pai, a chuva do Espírito de luz enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Obrigado, Jefferson, pela linda canção. Que esse perdão seja pleno, abundante na nossa relação com Deus e com o nosso semelhante. Vamos orar? Pai querido, eu peço uma bênção muito especial por todos que estão assistindo aqui o culto, todos que estiveram conosco até agora, aqui da nossa comunidade e tantas outras pessoas. Cada um com uma história, cada um com os seus desafios em relação aos relacionamentos, as histórias do passado. E hoje nós entendemos, Senhor, a partir da Tua Palavra, que o Senhor espera que nós perdoemos o nosso próximo. Eu peço que o Senhor nos ajude para que isso seja verdadeiro na nossa vida e que o Senhor nos dê sabedoria na abordagem, no momento em que nós formos nos reconciliar. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos abençoe e que esse perdão
que o Senhor nos oferece, que nós podemos transmitir, possa trazer leveza, significado, alegria à nossa existência nesse tempo especial. Eu te peço, te agradeço, com a bênção da tua presença sobre todos nós, em nome e por amor de Jesus. Amém.